2022, um ano muito esperado para todos os fãs de futebol do planeta por ser ano de Copa do Mundo. Mas este ano será uma Copa peculiar, pois o maior campeonato de esporte do mundo será realizado apenas em novembro. E também será a primeira vez que um país do Oriente Médio sediará a Copa do Mundo. Mas com toda certeza será ainda mais peculiar para nós brasileiros, pois como todos nós sabemos, ano de Copa é ano de eleição. Esta tradição, por assim dizer, começou em 1930, quando surgiu justamente a primeira edição da Copa do Mundo e se manteve até 1950, justamente o ano onde tivemos realizado a Copa do Mundo em nossas terras tupiniquins. Copa essa onde ocorreu o Maracanaço, que era considerada a maior tragédia da seleção brasileira até 8 de julho de 2014. Nossa tradição só voltou no ano de 1994, o ano do Tetra brasileiro. Já agora, no dia 2 de outubro de 2022, foi realizado o primeiro turno das eleições para presidente da República. Porém, vocês se lembram quando eu falei que a nossa tradição foi interrompida em 1950? O motivo foi que as eleições haviam mudado de 4 anos para 5, então só voltaríamos a votar em 1955 e logo em seguida no ano de 1960, e esperávamos as eleições de 1965. Porém, abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. No dia 1º de abril de 1964 foi dado início à ditadura / regime militar, que mudou radicalmente da noite para o dia a República do Brasil. Até hoje a controvérsia desse período, se foi uma ditadura ou não, se foi bom para o nosso país ou não, se foi o melhor período do Brasil ou o pior período do Brasil. Mas uma coisa é incontestável sobre este período: você gostando ou não, você não podia votar. Mas se engane que a Copa do Mundo neste período deixou de ter relações com o governo brasileiro. Apesar do Brasil não ter vencido a Copa de 66, o governo da época fez questão que nosso futebol fosse motivo de orgulho. Essa relação ficou ainda maior em 1968, quando o governo começou a ter poder não apenas da seleção brasileira, mas também como os clubes brasileiros. Com todo esse poder nas mãos do governo, o técnico da seleção brasileira, João Saldanha, ficou incomodado. Ele era assumidamente comunista e contra o governo militar. Apesar disso, houve tentativas do governo em se aproximar de Saldanha, já que era de total interesse em ter uma ótima relação com a seleção brasileira. Mas tudo isso foi por água abaixo quando em 1969 morre o presidente Costa e Silva e se inicia o governo de Médici, que fez uma pressão absurda para que Saldanha fosse demitido do cargo de técnico. Então, poucos meses antes da estreia da Copa de 1970, Saldanha é demitido por supostamente ter tido um conflito com o diretor de futebol da CBD e ao ter colocado Edson Arantes do Nascimento no banco em uma partida contra a seleção chilena. Porém, o próprio Saldanha havia declarado pouco tempo antes de sua demissão que estava em harmonia com toda a comissão técnica. De qualquer forma, sua vaga ficou para Mário Jorge Lobo Zagallo. A Copa de 1970 foi um sucesso para o Brasil. Foi a primeira Copa televisionada para a nação tupiniquim e, junto com as transmissões dos jogos, passavam propagandas que exaltavam o governo militar e a pátria amada Brasil. Foi nessas transmissões que surgiu a icônica frase deste período: Brasil, ame ou deixe, e também a icônica música da seleção brasileira, Pra Frente Brasil. Com todo esse clima, o futebol brasileiro até então estava em seu auge, e o governo militar começou a construir vários estádios com a capacidade mínima de 20 mil pessoas, além de finalmente uma criação de um campeonato nacional em 1971. Enquanto isso, havia um clube na capital paulista que até mesmo antes da tomada de poder dos militares em 64, já era gerenciado de forma similar.
Durante as décadas de 50, 60 e 70, as eleições para presidente do Corinthians ocorriam a cada 2 anos. Mas assim como o governo militar, não havia oposições e o mesmo presidente se reelegia quantas vezes fosse possível. Para se ter uma pequena noção, num período de quase 40 anos, só haviam sido eleitos 4 presidentes diferentes e ainda eram suplentes dos mesmos. Basicamente, o Corinthians era comandado pelas mesmas pessoas que estavam em gestões anteriores. Isso lhe soa familiar? Essa bagunça só mudou quando Waldemar Pires assumiu a presidência do Corinthians. Mas para Waldemar chegar ao poder não foi tão democrático assim. Nosso querido Waldemar só obteve a capacidade de assumir a presidência do Corinthians graças a Vicente Matteus. Mas se engane que seu Vicente via Waldemar como um homem capaz de presidir o clube. Seu Vicente já estava no poder há 9 anos, e por mais que o estatuto do clube não permitisse toda essa longevidade, ele não queria largar o osso. Então, para continuar no poder, seu Vicente se candidatou como vice-presidente de Waldemar Pires, com o discurso de renovar a diretoria do Corinthians. Sério, isso não lhe lembra alguma coisa? E deu certo, no dia 9 de abril de 1981, Waldemar Pires assumiu a presidência. Então, durante seu mandato, algo não esperado por seu Vicente aconteceu. Como vocês sabem, a verdadeira intenção agora do vice-presidente era que Waldemar fosse um mero fantoche, mas seu Waldemar não deixou essa sombra de Vicente Matteus o atrapalhar nos objetivos que ele tinha para o clube. Seu Waldemar começou a dar uma nova cara ao Corinthians, trazendo o sociólogo Adilson Monteiro Alves para assumir o cargo de diretor do futebol, dando carta branca para que Adilson fizesse o que ele bem entendesse. E isso foi um grande risco, pois Adilson nunca havia trabalhado em nenhum clube de futebol. Não tinha experiência, não tinha familiaridade futebolística e muito menos conhecimento, ou seja, um cenário perfeito para tudo dar errado. Mas isso não abalou Adilson, que diante dessas adversidades assumiu a responsabilidade, pois do jeito que o Corinthians estava, não podia continuar. O clube não andava para frente, não tinha um rumo ou algum futuro promissor. Algo precisava ser mudado. Em 81, os principais jogadores do elenco eram Sócrates, o coração e craque do time, Zenon, o principal reforço daquela temporada, Zé Maria, o jogador mais experiente que havia acabado de completar 11 anos de clube, Basílio, ídolo e autor do lendário gol de 77, que faria sua última temporada com a camisa do Corinthians, o jovem Birubiru, que comandava o meio de campo junto com Sócrates e Zenon, e Vladimir, que já estava no Corinthians há 9 anos. Mas mesmo com esse bom time, as dificuldades continuavam. Em 1981, o Corinthians conseguiu apenas a 8ª colocação do Campeonato Paulista e a 26ª colocação do Campeonato Brasileiro, a pior de sua história. E antes que se pergunte por que o time não foi rebaixado, bem, não havia rebaixamento. E a Série B havia acabado de ser inaugurada e estava em seu 2º ano. De qualquer forma, o Corinthians não seria rebaixado, pois na época o Campeonato Brasileiro era disputado por 44 equipes. E acredite, foi até pouco, pois em 1979 o Campeonato Brasileiro teve exatamente 94 equipes. Todo esse exagero foi devido ao governo militar querer inflar ainda mais os campeonatos nacionais, causando uma boa imagem para o governo, pois onde a arena vai mal, um time no nacional. Voltando ao Parque São Jorge, depois de uma temporada medíocre em 81 que ocasionou logo de cara em uma pressão ao seu Waldemar, que ficou ainda pior por bancar um diretor de futebol que não entendia nada de futebol. As expectativas para o mandato de seu Waldemar eram as piores possíveis, mas mesmo assim havia uma boa expectativa para a próxima temporada. Além dos reforços de Alfinete, Ataliba e Daniel Gonzalez e o retorno de Casagrande, que estava emprestado à Caldense, o diretor, no qual não sabia nada de futebol, propôs um acordo com os jogadores. O acordo era que não seria mais necessário os jogadores ficarem concentrados antes dos jogos. Adilson enxergava isso como um retrocesso, como se os jogadores fossem crianças sem responsabilidade, como se os jogadores não fossem capazes de simplesmente se apresentarem no dia do jogo em totais condições para trabalhar. Afinal, todos eles eram maiores de idade e tinham que ter compromisso com o clube. Em outras palavras, sejam livres para fazer o que quiserem, mas tenham responsabilidade. O fim da concentração foi algo que Adilson se inspirou em Saldanha, que também desdenhava desse modelo de concentração. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária seria campeão invicto.
Porém, isso ia muito além de simplesmente dar liberdade aos jogadores. Com a retirada da concentração, foi uma boa economia nos cofres do clube, pois assim não era necessário o clube funcionar 24 horas por dia, diminuindo a carga horária de trabalho dos funcionários e economizando em coisas básicas, como energia e refeição. Por mais básico que seja, no final do mês a conta chegava cara, mas não era apenas de economia que o clube visava. Adilson convidou o publicitário Washington Oliveto para ser vice-presidente de marketing do Corinthians, um cargo no qual ainda não existia no futebol brasileiro, uma figura que seria fundamental nesta nova direção do Corinthians. Washington Oliveto é um famoso publicitário que ganhou fama após seu primeiro comercial produzido pela empresa Deca ganhar o prêmio Leão de Bronze no Festival de Publicidade de Cannes em 1973, e no ano seguinte ganhou outro leão, mas desta vez não o de bronze, e sim o de ouro. Mesmo com esses grandes feitos, não chegavam nem perto do maior deles. Foi Oliveto que criou a famosa propaganda da Bombril, que até hoje é lembrada por nós brasileiros. Esse sucesso rendeu o garoto propaganda seu nome inscrito no Guinness Book por maior tempo de permanência no ar, alcançando na época o 16º ano de execução. A parceria entre Oliveto e a Bombril terminaria apenas em 2013, parceria que durou mais de 30 anos. Apesar de uma escolha arriscada para a direção de futebol, a escolha de Oliveto para o marketing foi certeira. Apesar de Oliveto ser apaixonado por futebol, ele nunca quis trabalhar no ramo. O motivo de aceitar a proposta do Corinthians foi justamente por ser seu time de coração. Oliveto queria mudar a imagem da torcida do Corinthians, pois muitos acreditavam que a torcida do Corinthians era composta por torcedores de classe baixa ou mais humilde, sendo que na realidade nunca foi e nunca será. O Corinthians, desde sua fundação em 1910, foi destinado a ser o time do povo, ou seja, todos, independente de raça, classe social, religião, opinião política, intelecto, entre outros. Oliveto fez então uma campanha publicitária onde chamava vários tipos de pessoas diferentes que torciam para o Corinthians. Entre esses convidados tínhamos figuras famosas como a consultora de moda Glória Calil, o diretor das revistas Abril Thomas Souto Correia e José Bonifácio de Oliveira, ou simplesmente Boni, um dos chefões da Rede Globo. E as mudanças e inovações não pararam por aqui. Adilson queria participações dos jogadores, e o jogador perfeito para ajudá-lo era a estrela do time, pois Sócrates não era apenas destaque dentro das 4 linhas. Fora delas, Sócrates era um jogador atípico. Diferente da maioria dos jogadores, ele não abandonou os estudos e ainda foi além de simplesmente ter um ensino básico. Aos 17 anos, Sócrates ingressou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e se formou em Medicina aos 23 anos. Com todo esse currículo, Sócrates era um jogador que não tinha apenas moral no Corinthians, como no Brasil inteiro. Adilson, além de admirar o principal jogador do Corinthians na época, o chamou para ajudá-lo às melhorias do clube, mas Sócrates não aceitou ajudá-lo sozinho. Para Adilson receber ajuda, teria que ser de todos os membros do clube, não apenas jogadores, mas como funcionários que trabalhavam pelo Corinthians. Sendo assim, foi dado os primeiros passos para a ainda não nomeada democracia corintiana. Valdemar Pires e Adilson Monteiro Alves adotaram um sistema de votação para qualquer decisão do clube que fosse, desde contratações de jogadores e técnicos, horários dos treinos, a mudanças de regras. Esta votação era feita por todos no clube, desde jogadores e diretores ao roupeiro, massagista, faxineiros e, claro, a tia da cantina. Mas se engane que essas novas mudanças agradaram a todos. O vice-presidente, seu Vicente, que já estava amargurado por não ter conseguido continuar no poder, se afastou de vez, pois ele era totalmente contra toda essa liberdade que os jogadores estavam tendo. Mas não havia conflito apenas na diretoria, como também havia no elenco. Uma das maiores polêmicas foi quando os jogadores do elenco pediram a saída de 2 jogadores, Rafael Camarota e o tricampeão do mundo Paulo César Caju. Mas esse pedido de retirada não foi por simplesmente serem contra as novas regras do clube. O goleiro Rafael era um jogador polêmico, que já não tinha muito afeto antes mesmo dessa nova revolução que estava acontecendo. Seu principal desafeto era dele não ser o goleiro titular. Rafael ficava atrás de Solito e César. Já Paulo César Caju estava praticamente aposentado no auge dos seus 32 anos, tendo feito apenas míseros 3 jogos na temporada de 81. Caju teve no total na sua passagem pelo Corinthians 4 jogos e nenhum gol ou assistência.
sendo assim até hoje uma das piores contratações da história do Corinthians. Enfim, eram 2 jogadores que estavam realmente conturbando o ambiente do clube, então os pedidos dos jogadores para a retirada deles era mais do que justo, pois o principal objetivo da diretoria e do elenco não era revolucionar nada até então, e sim deixar toda a vaidade de lado, voltar a vencer e deixar o Corinthians no topo novamente. Por mais difícil que tenha sido, todas as mudanças geraram um ambiente melhor, e isso se resultou em ótimos desempenhos em campo, fazendo uma campanha muito superior no Campeonato Brasileiro, chegando às semifinais sendo ultrapassado apenas pelo Grêmio, que ficaria com o vice-campeonato de 1982. Com o time montado e entrosado, o Corinthians ganhou um favoritismo para ganhar o Campeonato Paulista daquele ano. E sim, você não ouviu errado, naquela época o Campeonato Paulista era depois do Campeonato Brasileiro. E no ano de 82 teve Copa, onde o único jogador representante do Corinthians, Dr. Sócrates, brilhou ao lado de Zico, Falcão e Toninho Cerezo, apesar de infelizmente o Brasil ter perdido aquela Copa para a Itália. Mas se engane que isso abalou o doutor, pois com o início do Campeonato Paulista em julho, um dos maiores times do Corinthians de todos os tempos, liderado pelo lendário Camisa 8, surgiu. O Corinthians começou de forma bem modesta o campeonato, nos 5 primeiros jogos com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas no 6º jogo que veríamos a sua força. Em 1º de agosto, o Corinthians entrou em campo contra o Palmeiras no Morumbi e aplicou uma sonora goleada de 5-1. A partir desse jogo, o Corinthians engrenou rumo ao título paulista. Este início avassalador no Campeonato Paulista e a bela campanha no Campeonato Brasileiro foram reflexos diretos da nova direção que o clube havia adotado. Os jornalistas estavam perplexos com tudo o que estava acontecendo dentro do clube, pois imagine você, brasileiro, em mais um dia comum neste período, enquanto via outras populações de outros países pelo mundo exercendo seus votos e escolhendo seus governantes, enquanto você não podia eleger nem sequer um simples vereador, e de repente começar a testemunhar que um clube de futebol era totalmente oposto da realidade que o Brasil vivia. Os jogadores começaram a ser tratados como estrelas não apenas por chutar uma bola, e sim pelas suas opiniões divergentes, pois na época era totalmente utópico o que estava acontecendo. Sócrates, Casagrande, Vladimir e Adilson começaram a dar palestras explicando não apenas para os jornalistas, mas a todos os brasileiros o que estava acontecendo. Caso não tenha ficado claro, ninguém fora do clube estava entendendo nada. Uma dessas palestras foi no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ou simplesmente TUCA. Além da presença dos 3 jogadores e do diretor de futebol, estava lá o Washington e o jornalista José Carlos Amaral Kfouri. Ao término dessa palestra, Juca falou uma frase parodiada de Milor Fernandes, dita logo após a tomada de poder do governo militar. A frase de Milor era: se o governo continuar permitindo que as pessoas pensem pela própria cabeça, nós vamos acabar caindo numa democracia. Já nas palavras de Juca, foi: se os jogadores continuarem votando para decidir tudo, nós vamos acabar caindo numa democracia. Essa frase soou perfeita para o Washington Oliveira, que imediatamente anotou em um guardanapo e no dia seguinte batizou esse movimento corintiano de Democracia Corintiana. Em novembro daquele ano, o governo militar liberou uma primeira eleição direta para eleger governadores desde 1960. Esta eleição ficou conhecida como as Eleições Gerais do Brasil em 1982. Mas um detalhe importante era que o povo não era obrigado a ir votar. A obrigatoriedade do voto só foi posta no ano de 1988. Sendo assim, ia votar quem quisesse. Sem perder tempo, o Corinthians queria conscientizar o povo brasileiro a importância de ir votar e exercer seu direito. Muitos dizem que o Corinthians tentava influenciar as pessoas a votar em partidos de esquerda como o PT, que estavam em evidência graças a um tal Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não foi nada disso. O Corinthians simplesmente estampou na parte superior das costas da camisa: dia 15, vote. Nada mais e nada menos. O que a democracia corintiana pregava era a importância do voto, independentemente de quem você iria votar.
Essa acusação de que o Corinthians propagava partidos de esquerda vinha do fato de Sócrates e Adilson serem de esquerda, já que eram os principais líderes e idealistas da democracia corintiana. Mas nunca nenhum deles se manifestou de tal forma para convencer as pessoas a votarem em político A ou B, e sim a votar e se manifestar, exercer os seus direitos como civis, e não apenas ser mais uma pessoa que observa e deixa simplesmente os outros escolherem por você. Estampar dia 15 vote na camisa do Corinthians só foi possível porque em julho de 82, após uma mudança na legislação do artigo do Conselho Nacional de Deportos, foi concebido a permissão dos clubes brasileiros a estampar propagandas de marcas na camisa, e como o Corinthians não tinha nenhum patrocinador, foi usado naquele espaço da camisa a estampa de sua campanha própria. Mas o que mais ajudou o sucesso da democracia corintiana foi os resultados e o futebol apresentado. Este bom futebol fez o Corinthians vencer o primeiro turno do Campeonato Paulista, já garantindo sua vaga para a final. E no segundo turno não foi diferente. O Corinthians ficou muito perto de conseguir antecipadamente o título paulista, ficando em primeiro lugar novamente, mas acabou perdendo o clássico contra o São Paulo por 3-2, levando o time tricolor em primeiro lugar. Sendo assim, Corinthians e São Paulo decidiriam o título do Campeonato Paulista de 1982. Bola tocada pro gol! Zenon e Vladimir participando no toque de Zenon na cobrança. Dario bateu, golaço! Dario Pereira, camisa 4 no rebate! Mas se engane que esta última derrota foi tranquila, pois de todos os adversários possíveis, o São Paulo era o pior de todos para se enfrentar na final. São Paulo tinha o melhor elenco dos times paulistas. O time do São Paulo tinha Valdir Pérez, que era o goleiro titular da seleção brasileira, Oscar, zagueiro titular da seleção brasileira, Dario Pereira, zagueiro titular da seleção uruguaiana, Nelsinho, que também era lateral da seleção, apesar de ter ficado fora dessa Copa, Renato, que participou da seleção da Copa de 82 como reserva, e o craque do time, Serginho Chulapa, que era simplesmente o maior artilheiro da história de São Paulo, e o camisa 9 da seleção brasileira. E além desse elenco superior, o time tricolor era o atual bicampeão paulista e estava em busca do seu primeiro tricampeonato. E o Corinthians, bem, era apenas Sócrates. Hoje em dia é fácil citar Casagrande, Zenon, Vladimir, entre outros jogadores, mas na época eles ainda não eram jogadores de grife, por assim dizer. Mas, como diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa. No dia 8 de dezembro, no Morumbi, o Corinthians supera o São Paulo pelo placar mínimo de 1-0, o gol marcado por Sócrates. Mas, mesmo com esta vitória, nada estava garantido. Tudo seria decidido no segundo jogo. Sábado, dia 12 de dezembro, Corinthians e São Paulo voltavam ao Morumbi com a presença de mais de 65 mil torcedores para decidirem o título paulista. Depois de um tenso 0-0 no primeiro tempo, Birubiru abre o placar depois de um passe genial de Sócrates, mas logo em seguida o São Paulo empata com Dario Pereira e consegue a virada, mas o segundo gol seria anulado devido ao impedimento de Chulapa. Logo após essa quase virada do tricolor, os jogadores do Corinthians se demonstravam confiantes. Em relato dos próprios jogadores do São Paulo, é sobre o espírito, o entrosamento e a mentalidade que a equipe corintiana tinha em campo, e esses foram fatores determinantes que fizeram o time alvinegro superar o São Paulo. Então, na reta final do jogo, Birubiru marca seu segundo gol no jogo e o segundo do Corinthians, desempatando o jogo, e Casagrande faz o gol do título, e o Corinthians é campeão paulista de 1982. Termina o jogo! Corinthians, o grande campeão paulista de 82. Corinthians 3, São Paulo 1 no Morumbi. Corinthians!
Bom, já em 1973, todos os senadores e governadores eleitos pelas eleições do dia 15 tomam posse de seus mandatos. E o adeus a um dos maiores jogadores de todos os tempos que já havia vestido o manto corintiano. Garrincha falece aos 49 anos. Já a democracia corintiana continua a todo vapor com o título. O sucesso da nova gestão e um começo avassalador no Campeonato Brasileiro, vencendo Tiradentes por 10-1, que é até hoje a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, o Corinthians resolveu investir em seu elenco, trazendo mais uma estrela para se juntar a Sócrates. O nome escolhido foi Emerson Leão. Leão iniciou sua carreira no Comercial de Ribeirão Preto, o maior rival do Botafogo de Ribeirão Preto, e logo ganhou destaque e foi contratado pelo Palmeiras, onde fez mais de 500 jogos com a camisa palestina, e isso lhe rendeu 3 convocações para a Copa do Mundo até então. Em 82, Leão estava no Grêmio, onde vinha de 2 vice-campeonatos, sendo eles o Gaúcho para o Internacional e o Brasileirão para o Flamengo. Além dessas derrotas, Leão não conseguiu uma vaga para a Copa de 82. Mesmo assim, Leão era um goleiro de prestígio que qualquer torcedor gostaria de tê-lo como titular de seu time. Então Adilson colocou a proposta de contratar Leão à mesa para ser votada, e a votação foi positiva. Sendo assim, Emerson Leão é contratado em março daquele ano pelo Corinthians. Emerson Leão sempre foi um jogador linha dura e polêmico, sempre disse o que pensava e não levava desaforo para casa. Leão criticou duramente a gestão que o clube levava, pois não achava certo que os jogadores não fizessem concentrações ou poderem beber após o jogo, e isso causou a ira de Casagrande, que além de ter sido contra a vinda de Leão, Casa também achava que Leão era contra a democracia, e essa dualidade causou um atrito no Corinthians. O Campeonato Brasileiro de 1983 mais uma vez teve uma alteração em seu formato. Agora era apenas 40 equipes. O formato dessa vez foi que na primeira fase, os 3 primeiros colocados de cada grupo iriam para a segunda fase. A partir dessa fase, apenas os 2 primeiros de cada grupo se classificavam para a terceira fase. E novamente, os 2 primeiros de cada grupo se classificavam para as quartas de final do campeonato. O Corinthians encerrou o Brasileirão na terceira fase. Já no Campeonato Paulista, o Corinthians obtinha uma pressão para se obter o bicampeonato que não acontecia há 30 anos. Mas com a mesma base e o mesmo estilo de jogo, o Corinthians foi dominante no Campeonato Paulista, que assim como o Brasileirão teve seu formato modificado. Neste ano, os times foram separados em 4 grupos. Todas as 20 equipes se enfrentavam em jogos de ida e volta. Os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificavam para a segunda fase, que era composta de 2 grupos, onde os 2 primeiros se classificavam para a semifinal do Paulista. Sem muitas surpresas, o quarteto paulista classificaram para a semifinal. Os confrontos seriam São Paulo contra Santos e Corinthians contra Palmeiras. Corinthians e Palmeiras haviam se enfrentado 2 vezes neste ano. No primeiro jogo, vitória do time palestino. No segundo jogo, um empate em 1-1, mas foi um jogo marcante para a torcida do Corinthians, pois foi o jogo de despedida do Super Zé, que havia feito seu último jogo contra o Santander em um empate sem gols. Autoriza, começa o grande clássico no Morumbi. O derby dessa semifinal foi bastante trucado. O Palmeiras havia aberto o placar no primeiro tempo com um gol de Baltazar. O jeito mais Corinthians de ser possível, numa cobrança de escanteio, a bola sobra para Vladimir e o zagueiro do Palmeiras defende com as mãos e Birubiru faz o gol, que acabou não valendo, e foi marcado pênalti. Então Sócrates confete o pênalti e o Corinthians empata a partida e a semifinal seria decidida no segundo jogo. Tudo pronto finalmente para o início do clássico no Morumbi em São Paulo. Estádio lotado, ambiente de festa, muita expectativa. Nós vamos acompanhar juntos, eu tenho certeza. 90 ou 120 minutos de muita emoção. Autoriza José Assis de Aragão. Na saída o Corinthians e começa o jogo no Morumbi. Numa quinta-feira às 21 horas, o Corinthians enfrentaria o Palmeiras no jogo de volta e sofreu uma grande pressão do Palmeiras, mas Leão mostrou a que veio e não deixou os palestinos abrirem o placar, e aos 21 minutos do primeiro tempo, Sócrates faz uma pintura abrindo o placar e colocando o Corinthians em vantagem. Com placar mínimo, o Corinthians administra o jogo e se classifica para a final do Campeonato Paulista em busca do seu bicampeonato.
O Corinthians teria o São Paulo novamente pela frente na final. Em busca de vingança, o time tricolor vinha com um grande reforço, o artilheiro Careca, que foi cotado para jogar a Copa, mas ficou de fora devido a uma lesão, que ironicamente acabou abrindo vaga a Chulapa, que havia ido para o Santos em 83. Além de Careca, o tricolor era comandado por Mário Travaglini, que foi o técnico do Corinthians durante o título paulista no ano anterior. Mesmo com o vice anterior, o São Paulo manteve seu favoritismo. No dia 11 de dezembro, o Corinthians voltaria ao Morumbi para enfrentar o São Paulo. Primeira partida na decisão do Campeonato Paulista de 1983. Decisivo como sempre, Sócrates abre o placar. Esse jogo ficou marcado pela forte chuva que teve no final do jogo, que seria mais uma vitória do Corinthians sobre São Paulo, que iria em vantagem para o segundo jogo da final. São Paulo e Corinthians estão em campo. Enfim, chega a decisão, com mais de 88 mil pessoas no Morumbi. Que entrou com uma faixa hoje, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Isso quer dizer, Adilson, que a democracia continua firme. A democracia continua firme no Corinthians e esperemos que ela cresça e continue firme no nosso Brasil. Começa o jogo do Morumbi na saída do São Paulo. O Corinthians administrava sua vantagem no placar agregado contra o São Paulo. O time tricolor não conseguia passar daquela muralha chamada Emerson Leão. Uma grande defesa de Leão. Vai explodindo no Morumbi a torcida corintiana. E aos 46 minutos do segundo tempo, enquanto a torcida corintiana já comemorava o bicampeonato, tem a chance do gol no final. Se atrapalha. Tem Sócrates pra ele. Pé direito, bateu. Gol! Corinthians! Gol do Corinthians! mais uma vez Sócrates abre o placar levando a torcida em êxtase. Todos querendo invadir o campo para comemorar o bicampeonato, que não vinha há 30 anos, mas justamente por causa da tentativa de invasão, o juiz deu um mais acréscimo que resultou em um gol de Marcão para o tricolor, que nada adiantou, pois o título paulista já estava nas mãos do Corinthians. Com o bicampeonato e o sucesso da democracia corintiana, o ano de 1984 seria ainda melhor para o Corinthians, certo? O ano de 1984 seria o fim da democracia corintiana. Esse seria o último ano de mandato de Valdemar Pires, que já estava de olho em eleger Adilson como o próximo presidente do Corinthians no ano seguinte. Diferente da temporada anterior, o Corinthians não conseguiu nenhum grande reforço, sendo que Emerson Leão, que foi o grande reforço da temporada passada, retornou ao Palmeiras nesse ano. Ainda assim, o Corinthians conseguiu fazer um bom campeonato brasileiro, porém foi parado nas semifinais pelo Fluminense, que seria campeão daquele ano. Mas essa eliminação seria ainda mais dolorida graças aos eventos que ocorreram em abril de 84. Dante de Oliveira foi eleito deputado federal no estado do Mato Grosso em 82. Em março de 83, um novo deputado concebeu uma emenda que exigia o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República. Assim nasceu as Diretas Já. As Diretas Já fez com que o povo fosse às ruas, colocando pressão para que a emenda fosse aprovada. Para se ter uma noção do clima, no dia 25 de janeiro de 84, pouco mais de 300 mil pessoas ocuparam a Praça da Sé em apoio à emenda. Já em abril, quase 1 milhão de pessoas protestaram na igreja da Nossa Senhora da Candelária. Enquanto isso, no Vale da Anhangabaú, teve 1,5 milhão de protestantes, e uma dessas pessoas presentes era o Dr. Sócrates, que fez uma aposta ousada. Repita aqui, doutor! Repita aqui! Se a emenda for aprovada, você não vai embora do nosso país! Então, finalmente, no dia 25 de abril, a emenda Dante de Oliveira é colocada em pauta no Congresso. Bastava 320 votos e a emenda foi derrotada. O gosto amargo dessa derrota ficava ainda pior, sendo que faltou apenas 22 votos para que a emenda fosse aprovada. E essa não foi apenas uma derrota para a população brasileira, mas também para o Corinthians. Com a reprovação da emenda, Sócrates sai do Corinthians e se transfere para a Fiorentina da Itália. E como se já não fosse bastante, Casagrande se transfere para o São Paulo. E apesar de ter contratado o jovem promissor Dunga e terem chegado a mais uma final de Campeonato Paulista, o Corinthians é derrotado pelo Santos.
E em 1985 as coisas pioraram ainda mais, pois Adilson é derrotado nas eleições para presidente do Corinthians para oposição de Roberto Páscoa, que coincidentemente havia sido presidente interino de Vicente Mateus no ano de 1977. Por falar em seu Vicente, ele também havia pulado para o lado da oposição, dando apoio à candidatura de Roberto Páscoa. É uma grande coincidência, eu diria. Com a vitória da oposição, todo o trabalho de Pires e Adilson foi descartado e as antigas regras do clube voltaram. Apesar de não ter havido revolta por parte dos jogadores, o desempenho do time caiu bastante e o Corinthians demoraria a voltar ao protagonismo novamente. Sendo assim, foi decretado o fim da democracia corintiana. Mas a democracia corintiana não foi em vão. Apesar da derrota da emenda Dante de Oliveira, a população brasileira continuou lutando e protestando para que tivesse de volta o direito ao voto direto para presidente da República. E foi justamente em 1985, graças a toda a pressão popular, que o presidente João Figueiredo cede uma eleição indireta onde o governador de Minas, Tancredo Neves, foi eleito presidente da República. Este seria o fim da ditadura/regime militar. No final das contas, a democracia corintiana foi um fator determinante para o fim do governo militar e a volta da democracia. Esse movimento, além de ter sido a maior prova que o Corinthians sempre teve sua torcida gigante em todo o Brasil, provou o poder que um clube de futebol no Brasil possui. Sim, a democracia corintiana não foi perfeita. Os jogadores se aproveitavam desse poder para irem a festas, beber, mas isso havia consequências. Como eu havia dito, o lema que Adilson implantou foi liberdade com responsabilidade. Então, se os jogadores fizessem farra e perdessem os jogos de forma patética, a brincadeira acabava por ali mesmo. A imagem de responsabilidade era muito importante para este movimento. Não, a democracia corintiana não foi um movimento esquerdista. Como eu havia dito várias vezes, todas as manifestações eram para simplesmente o povo exigir o seu direito a voto, independente da sua opinião ou posição política. Prova disso foi quando o Oliveto, na sua campanha publicitária, chamou Boni, que na época era um dos apoiadores do governo militar. Já a acusação que a democracia corintiana era apenas uma panela entre Sócrates, Casagrande, Vladimir e Adilson sempre esteve errada. A maior prova disso era a oposição de Emerson Leão, que era totalmente ao contrário a tudo que os quatro apoiavam. Mas mesmo com as divergências, eles se respeitavam. E desde que Leão chegou ao clube, participou ativamente de todas as decisões e votações do clube até a sua saída. A democracia corintiana é um dos maiores legados do Corinthians. Pois a mensagem verdadeira que era passada não era de você se opor ao governo ou apoiar candidato A ou B, ser de direita ou esquerda. A mensagem da democracia corintiana era para você ter uma opinião independente, ou seja, você não é menos corintiano ou mais corintiano do que ninguém por seus ideais políticos. O Corinthians mostrou que é o povo que tem que cobrar os seus direitos. Pois se dependesse dos políticos, estaríamos até hoje esperando uma aprovação da emenda Dante de Oliveira. Mas no final das contas, nem foi uma emenda que devolveu o nosso voto, foi o povo protestando. Não será um presidente eleito que irá salvar o nosso país, e sim nós mesmos, em cima deles, sem cruzar os braços. Políticos são eleitos para serem cobrados. Mesmo que você não tenha votado ou anulado o seu voto, você tem o direito de cobrar e protestar. Todos nós pagamos impostos, então exige os seus direitos. Na democracia, todos nós temos a mesma voz e o nosso voto tem o mesmo peso, independente de qual seja a sua posição. Não deixe de exigir os seus, os meus e os nossos direitos.
someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day.